Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou lendo Salmos, capítulo 25, versículo 12, que diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Quando que a gente teme ao Senhor? A gente teme ao Senhor quando a gente deixa o Senhor direcionar a nossa vida. E aí eu estava conversando com um amigo outro dia, e a gente falando sobre, olha, eu preciso orar para saber se essa direção e esse caminho que o Senhor tem para a minha vida, se ele vem de Deus. E aí a gente conversando, como que é que a gente sabe quando alguma coisa vem de Deus? Eu separei alguns tópicos para a gente conversar sobre saber quando vem de Deus. O primeiro tópico é, se está na palavra de Deus, se está na Bíblia, sim, ele vem do Senhor. Explícito ou não, porque a palavra de Deus, às vezes você lê um versículo e ele fala muito forte ao seu coração, mas às vezes tem alguma coisa explícita, escondido ali, que você precisa sentar em oração e pedir Deus para revelar para você. E aí eu separei duas passagens em Êxodo para dar como exemplo sobre uma situação e a gente buscar na Bíblia. O primeiro é assim, Êxodo 20, 17. Fala sobre não cobiçar a casa do próximo, os animais do próximo, a mulher do próximo. Vamos supor que você conheceu uma pessoa, ou um homem ou uma mulher. Nossa, que bacana essa pessoa, eu tô gostando muito dela, mas ela é casada. Ah, será que ela foi mandada de Deus para mim? Vamos na Bíblia? Ó, Êxodo 20, 17. Não cobiçar a mulher, não cobiçar o homem. Já tem dono, já é casado. Deus não destrói uma família para fazer outra. Então é de Deus esse relacionamento? Não, essa pessoa não está liberada para você. Uma outra parte de Êxodo, que é o 22, 25. Se fizeres empréstimos a alguém do meu povo, não cobre juros dele. Vamos supor que você conseguiu um trabalho para trabalhar com um agiota. O agiota está ali trabalhando, você está vendo ele acabando com a vida de uma pessoa e ele te oferece um salário gigantesco para você trabalhar auxiliando ele. Nossa, esse emprego é de Deus? Está na Bíblia. Não é para emprestar dinheiro para o meu povo cobrando juros, prejudicando alguém. E a gente poderia ficar aqui falando sobre diversas situações, mas o que tiver na Bíblia, te deu dúvida, Deus revelou na Bíblia, é uma maneira que Deus está te falando que não é dele. Uma outra situação, Deus fala através de sonhos. Eu tive um exemplo muito grande assim na minha vida, porque a minha mãe foi batizar e um dia antes, na noite anterior, quando eu estava dormindo, eu sonhei que eu estava perdendo o batizado da minha mãe, eu não conseguia chegar a tempo. E o que aconteceu? No dia do batizado da minha mãe, eu tive uma situação que me impediu de não assistir o batizado da minha mãe. Deus me mostrou em sonho que era para mim me organizar, porque isso poderia acontecer comigo, e aconteceu. Então Deus, a gente tem que ter atenção com os sonhos, porque eles às vezes Deus usa para falar com a gente. Uma outra coisa, Deus usa situações. Às vezes você está passando por uma enfermidade, alguém da sua família está passando por uma enfermidade, e aí vem a cura. E Deus está te mostrando ali naquele momento que Ele está do lado de você, que Ele está do lado da sua família. Da mesma forma, uma situação financeira. Quantas pessoas às vezes estão passando uma dificuldade danada, está vencendo uma conta para ela pagar, e aí Deus de repente arruma, por exemplo, um trabalho extra para ela fazer um dia antes, para ela ganhar o dinheiro e ela poder honrar com as contas dela. Então Deus mostra através de situações que aquelas situações ali é dele, Ele está falando com a gente através dela. Tem uma outra opção que Deus usa para falar com a gente através dos sentimentos. E tem um sentimento que ele, se você prestar atenção dentro de você, você vai saber que é de Deus. Se você sentir paz, você está precisando de definir alguma coisa na sua vida. Se aquilo ali trouxer conflito, se aquilo ali te tirar a sua paz, seja o que for, um relacionamento, você está num relacionamento, aquele relacionamento não tem paz, só tem briga, só tem confusão, só tem conflito. É uma briga, é um ciúme, é uma loucura. Você tem que repensar a respeito se esse relacionamento que você está, ele vem do Senhor, ele é a direção do Senhor para a sua vida. Então presta atenção nos sentimentos. Os sentimentos falam muito com a gente. E eu mensuro muito se Deus quer alguma coisa na minha vida através da minha paz. Se eu estiver em paz, se eu estiver pensando a respeito de alguma situação e eu sentir paz, está vindo lá do trono do Senhor e falando para mim, pode fazer porque está com a minha permissão.
E a última coisa que eu gostaria de falar é que Deus usa pessoas para falar com a gente. Deus usa o seu pastor, se você é católico, ele usa o padre para falar com você, ele usa um amigo, ele usou até uma jumenta. Então Deus usa quem ele quiser. E eu passei por uma situação muito legal, porque quando eu estava trabalhando, eu ia de ônibus trabalhar. E eu ia conversando com as pessoas sobre algum versículo, alguma passagem que Deus entregava no meu coração de manhã. E aí um dia eu sentei com um rapaz, perguntei para ele se eu podia falar da palavra de Deus e ele aceitou. E eu comecei a contar para ele a história da passagem onde Jesus manda Pedro e os discípulos jogar a rede para o outro lado e aí eles pegam bastante peixe. E ele olhou para mim e falou assim: eu orei a noite inteira falando com Deus que eu precisava de uma resposta. E Deus usou a sua vida para falar comigo. Por quê? Eu tenho um sócio e a gente não tá dando certo, a gente tá fazendo as coisas todas errado e Deus tá falando comigo que é para mim jogar minha rede para o outro lado. Então, olha que legal. Presta atenção no que as pessoas falam com você. Às vezes Deus vai usar uma pessoa para falar com você, mas a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, em comunhão com Deus, para a gente ter certeza que aquela pessoa que ela está falando para a gente é Deus que pediu ela para ser usada. Então vamos ter atenção aos sinais. Deus conversa com a gente o tempo todo. A gente precisa estar em oração o tempo todo. Oração em voz alta, oração em espírito, não interessa. A gente precisa estar em comunhão com Deus para a gente entender os sinais de Deus. Eu desejo um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor sobre nossa vida. Fiquem com Deus e um forte abraço.